Boa tarde. Hoje é dia 12 de junho de 2020. Estamos conversando com Leonardo Gonçalves. Leonardo é diretor de Relações Institucionais da CertSign, que é a pioneira e a maior autoridade certificadora do Brasil. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Olá, Regina. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Também boa tarde também a Suzana. A Suzana boa também. Tarde. Boa tarde, Léo. Está acompanhando aqui. Só para a gente não ficar com microfonia, ela está sem o áudio dela lá, mas dá para escutar, né? Está dando para escutar, né, Léo? Sim, está perfeito. Léo, vamos atualizar aqui a CertSign, que está sempre crescendo. Hoje, a CertSign foi fundada em 96, não é isso? Isso, perfeito. Lá no Rio de Janeiro, depois aqui veio para São Paulo. E hoje a CertSign está com 2.200 pontos no Brasil e 14 no exterior. Hoje ela já soma, né, 12 milhões de clientes atendidos. Caramba! É muita coisa. Bom, a gente vai falar hoje a pauta aqui é para a gente falar sobre saúde. Está vivendo esse momento de pandemia, enfim. Ô, Léo, o que é a CertSign, quais são as iniciativas da CertSign relacionadas à saúde? Bom, Regina, vamos lá. Bom, como você mesmo colocou, a CertSign é pioneira na certificação digital, então não é de hoje que ela atua e ajuda os hospitais de todo o Brasil na digitalização de todos os processos hoje que se encontram dentro da rotina dos hospitais. A gente tem equipes comerciais atuando, né, tanto no mercado corporativo quanto no varejo. Eu acho que o momento agora está trazendo uma oportunidade para o varejo, porque, de certa forma, no mercado corporativo, quando a gente fala em grandes hospitais, em laboratórios, a gente há mais de 15 anos já estamos atuando junto a esses hospitais, nas integrações com os principais prontuários eletrônicos do paciente. Não é de hoje que a gente vem ouvindo PEP, né? Até um termo muito utilizado por muita gente, né? Então, a gente tem um time corporativo exclusivo, é tão importante a vertical da saúde para a CertSign, há tempos que a gente trata ela como uma vertical. Assim como a gente trata no mercado corporativo financeiro, a gente tem uma vertical especialista em soluções e produtos para a saúde. Então, a gente já vem contribuindo nessas integrações e fazendo a comercialização de uma série de produtos ligados sempre à assinatura eletrônica, não poderia ser diferente, afinal de contas, é o nosso core business. Então, a gente, com esse momento da pandemia, só potencializou. Na verdade, eu diria que por muitos anos já é permitido a questão do prontuário eletrônico do paciente, mas com a pandemia agora veio à tona, né? Acho que deu uma acelerada em algo que a gente já vinha plantando e esperando há muito tempo, né? A própria medida provisória que regulamentou a telemedicina, eu acho que aí sim a gente fala de um nicho mais específico, né? Para a CertSign. E aí ela começou a se preparar e olhar com um pouco mais de carinho para essa medida, para essa lei, na verdade, né? Vamos falar até para as pessoas que estão nos acompanhando, que o que aconteceu? Teve uma portaria, que foi a 467, que foi em março, e que em 15 de abril ela virou uma lei. Essa lei trata da telemedicina, que, entre outras coisas, fala da teleconsulta e da prescrição médica digital. Então, eu só vou pegar o que você falou, que realmente isso já existe há muitos anos. Já poderia ser possível há muitos anos. Assim como o que nós estamos fazendo agora, que se intensificou muito, que é a videoconferência, são entrevistas, são webinars, são lives em grupo e tal. Isso tudo já é possível há muito tempo. Se intensificou agora por causa desse problema do isolamento social. Então, assim também é o certificado digital, né? Que já existe há muito tempo. Grandes empresas do segmento de saúde já utilizam, né, o certificado digital, como você falou, para prescrição médica, para laudos, né, que são todos os laudos de análises clínicas são assinados com certificado digital, enfim.
mas agora isso se intensificou por causa dessa lei que está em abril. Então, agora, só para botar todo mundo na mesma página. Isso, e aí, o que vocês estão sentindo aí do lado de vocês? Porque aqui a gente sente, né, Suzana? Muitos médicos ligam para a gente. Muitos. Toda semana ligam. Perguntando várias coisas. Então, entre elas, é essa pergunta que a gente vai te fazer. Como assinar? Bom, são várias perguntas. Então, eu te pergunto, por exemplo, o meu certificado está preso lá no hospital, o que eu faço? Então, a gente fala para ele sobre a videoconferência, que agora o certificado dele, mesmo estando no hospital, ele pode ter um segundo certificado para ficar com ele, não é isso? Para poder fazer a prescrição médica digital, da onde ele estiver. E a outra coisa é como é que ele faz para assinar a prescrição médica digital. Eu acho que você podia fazer um passo a passo, mas antes disso, uma pergunta. Por que é importante assinar com o certificado digital? Bom, vamos lá. Primeiro, por que é importante assinar com o certificado digital? A própria lei, que você citou muito bem, que foi recentemente divulgada, ela prevê o uso do certificado digital ICP Brasil para as prescrições médicas. E a gente sabe que o que motivou estar contido nessa lei esse item é porque no país hoje a gente sabe que a medida provisória 2.200 é quem dá a validade jurídica e legal, né, de forma inequívoca para a questão de assinatura digital no país. Então, não poderia ser diferente você ter uma lei definindo quais são os requisitos para a telemedicina ou para a prescrição digital e não fazer uso do certificado digital, o embasamento, na verdade, na medida provisória 12.200. Então, de forma muito acertada, né, nessa lei, ter destacado o uso do certificado digital ICP Brasil é só para dar exatamente ainda mais valor, né, a essa infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que, na verdade, já tem aí mais de 18 anos e é extremamente robusta, né, e segura. E não poderia ser diferente você pautar a área da saúde com certificado digital, com certificado ICP Brasil. Então, primeiramente, é isso. Também nessa validade jurídica, né? Desculpa. Nesse momento que a gente está vivendo, você imagina se pudesse ter outras formas de assinar. Ia ser uma loucura, porque dentro da ICP Brasil, primeiro que já tem uma estrutura, como você falou, super definida. Qual é o tipo de assinatura, qual é a forma de armazenar, de assinar, né, Suzana? Enfim, tem todas as evidências necessárias para que lá na frente não tenha um problema, né, para ter que ficar correndo atrás de evidência para provar alguma coisa, se tiver. Exato. Em especial no que diz respeito à interoperabilidade, né, Regina? A gente sabe que a infraestrutura de chaves públicas brasileira é super interoperável. Então, sem dúvida nenhuma, parabéns pela edição dessa lei, considerando o certificado digital ICP Brasil. É dessa forma que deveria ser feito mesmo. Agora, assim como ela é interoperável, é uma tecnologia robusta, ela traz também um desafio para a indústria, na minha opinião, neste momento de pandemia, para com o usuário médico. Que assim como lá em 2009 a gente superou esses desafios na advocacia, o advogado ele era analógico, né? A gente tem algumas amigas da área jurídica que gostam de usar muito esse termo, né? O advogado era analógico, o advogado se tornou digital. Eu acho que o médico está naquela fase analógica ainda, ele está aos poucos. Então, eu, como estou há muito tempo nesse mercado, e vocês também que militam há muito tempo, nós estamos vivendo com a saúde o que nós vivemos lá atrás com os advogados. Então, tendo que ensinar, evangelizar. Só que o cenário agora é de pandemia. É um cenário mais complexo. Você não tem um cronograma de entrada em produção do processo, como foi o processo judicial eletrônico. Agora, ou você adere à telemedicina, à prescrição médica, ou você está fora, não consegue exercer a profissão. Então, o desafio ficou ainda mais complexo por conta disso. Então, assim como vocês têm recebido muitas questionamentos, nós também. Então, nós tivemos que reforçar a nossa equipe técnica de suporte para poder dar exatamente esse apoio técnico, algumas ações da CertSign. E o desafio foi ainda maior porque foi no momento da pandemia. A pandemia também pegou a nossa empresa, mandando o quê? Equipes de saque para trabalhar em home office,
Então, eu acho que somou o desafio da própria instituição CertSign e toda a indústria, de modo geral, se adequar aos seus procedimentos, somado com a necessidade de passar uma mensagem clara para o médico sobre a utilização. Mas, de certa forma, eu estou muito feliz porque a CertSign está conseguindo entregar de uma forma muito interessante essas informações. É verdade. Então, assim... É o número de emissões desse mês de abril, não só da CertSign, mas da ICP Brasil, foi superior esse ano do que do ano passado, né? A ICP Brasil vem ano a ano se destacando, né? Cada ano a gente vem num crescimento importantíssimo e é importante para a sociedade brasileira, né? Obviamente para toda a indústria, mas isso mostra que a digitalização do país se faz necessário e é um caminho sem volta, né, Regina? Agora, quando você começou a falar muito bem, né? Tem o médico que trabalha no hospital, como é que a gente enxerga? Aquele médico que trabalha no hospital, ele tem um apoio. Tem o apoio da TI do hospital, ele tem um apoio muito mais robusto de suporte. Então, o nível de atendimento da CertSign, por isso que a gente divide a nossa unidade de atendimento em unidade corporativa e uma unidade do varejo. Então, um grande hospital, a gente enxerga como uma unidade corporativa. Então, eu tenho um atendimento de nível 2 para aqueles especialistas que, por sua vez, dá o suporte ao médico. O problema está no pequeno, no médico, no consultório pequeno, de 1, 2 médicos, ou daquele médico que trabalha sozinho no seu consultório e que está buscando uma alternativa de fazer o atendimento para o seu cliente, né? Porque nada impede um médico. Eu dou um exemplo da neurologista do meu filho, que não buscou nenhuma grande plataforma de telemedicina, mas ela fez uma consulta com o meu filho através de uma plataforma qualquer de videoconferência, fez uma anamnese nele, conversou, batemos um papo, ela viu como é que está o desenvolvimento dele e, no final da consulta, ela teve que prescrever, afinal de contas, ele faz uso de um remédio controlado, e ela teve que prescrever essa receita. Então, aí sim ela tem a dificuldade para onde que plataforma eu uso para prescrição médica, né? Tem várias no mercado e tem a CertSign pensando, né, em como que eu consigo ajudar a saúde brasileira nesse momento. Nós temos o nosso principal negócio pautado num portal de assinaturas, né? Num portal de transações, de contrato vai, contrato vem. Então, a gente rapidamente pensamos, por que não usar essa plataforma que já está desenhada para assinatura de contratos, de transação por contrato, e não adaptá-la de forma rápida para a área da saúde? E foi o que a gente fez para também entregar para a sociedade, para essa equipe médica, que está se destacando e que a gente tem que tirar o chapéu num momento como esse, né? Temos que aplaudir realmente. E foi uma forma que a CertSign entendeu de entregar para esse público uma plataforma amigável, que a neurologista, por exemplo, do meu filho, pode me prescrever utilizando essa plataforma que a CertSign desenvolveu. Gente, o Léo é tão elegante que nem falou da gratuidade que os médicos estão tendo no portal de assinaturas da CertSign nesse período de pandemia para utilizar o portal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é tão complicado para os médicos, tão simples para a gente, né, Suzana, que a gente usa direto. Eu não assino mais, há muitos anos, nós aqui não assinamos mais nenhum contrato físico, sempre através do meio eletrônico. Então, vamos falar para o médico que também está nos assistindo como fazer. Então, ele precisa prescrever uma receita para o cliente dele, ele vai entrar no portal de assinaturas, ele vai se cadastrar, abrir uma conta, é isso? Vamos no passo a passo. É isso? É isso. Primeiro, a CertSign entendeu que, como especialista em certificação digital, a forma de ela contribuir, né, até como uma questão social para toda essa comunidade e profissionais da medicina, é uma forma que ela encontrou de contribuir. Então, por isso a gratuidade, tá? Essa gratuidade se faz necessária. No momento de pandemia, todo mundo tem que se contribuir diferente. É muito simples, Regina. Você faz acesso ao portal médico que a CertSign desenvolveu. Repito, usando já... Por
falar o endereço, www.portaldeassinaturas.com.br, é isso? Este é o endereço do portal de assinaturas padrão. A CertSign pegou o portal de assinaturas padrão com o objetivo de facilitar exatamente a questão da usabilidade. Sim. Como eu falei para você, que a gente usou a plataforma do portal de assinaturas, que é muito mais, digamos assim, completa e robusta, né? Porque você pode ter vários tipos de fluxo na assinatura de um contrato, mas como a gente falou lá atrás, o médico ainda está se tornando digital, então, para facilitar essa usabilidade, nós criamos um portal específico do médico. Qual é o nome, então? Eu estou fazendo uma busca aqui, porque são tantos os nomes. Léo, a gente, durante a edição, a gente vai colocar... Então, coloca, porque eu não lembro. É portal, é receita.certsign.com.br, alguma coisa assim. A equipe, a Júlia pode consultar e depois me passar e eu passo para vocês, tá bom? Tá bom. Mas é muito simples, você acessa esse portal, porque a gente já pensou exatamente nessa questão da simplicidade. Então, nós pegamos o que era complexo, que é o portal de assinatura muito mais completo, e colocamos numa versão simples para o médico, onde ele entra, faz o acesso, obviamente, com o uso do certificado digital, deixamos já lá dentro 2 templates de receita, são receitas com formulários, onde ele só preenche os formulários, ou, se o médico usa um template dele próprio, ele pode fazer o upload desse documento do seu escritório. Ali, ele vai definir quais são os remédios que precisam ser prescritos, escreve, e ali mesmo ele submete a assinatura, clica em assinar e já realiza a assinatura. Quando ele cria esse fluxo, anteriormente à assinatura, ele diz para qual e-mail é para encaminhar a receita assinada eletronicamente, para que no final do processo, automaticamente a plataforma encaminhe um e-mail para o paciente, para a farmácia daquela região que ele conhece, enfim, para quantos e-mails forem necessários, essa consulta será enviada. Então, é muito simples de fato a utilização desse portal. Então, ótimo o que você está falando, porque os médicos também têm uma preocupação de como o paciente dele, às vezes ele tem que explicar para o paciente dele como utilizar essa receita eletrônica, né, que é a prescrição médica. Então, nos grandes centros, as grandes farmácias, as grandes redes de farmácia já têm os seus sistemas de receber essas receitas eletrônicas, inclusive a maioria delas usa os certificados digitais de todas as autoridades certificadoras, mas tem farmácias de bairro, as farmácias do interior, que não têm esses sistemas. Então, também eu acho que é muito simples a gente explicar que não vai ter problema nenhum. A pessoa vai chegar com receita eletrônica e pode consultar aquele validador de receitas do ITI e lá eles vão validar tanto a assinatura do médico como também se foi assinado com certificado digital válido, enfim, se a pessoa é médica. Então, é muito bom a gente falar isso, porque como se trata, justamente, como você falou lá atrás, de uma infraestrutura de chaves públicas, existe todo um esquema para poder propiciar o uso dessas prescrições médicas, não é isso? E o que eu acho importante também, Léo, a gente falar, é sobre essas receitas que os médicos enviam, ficam guardadas no portal? Sim, ficam guardadas. Então, só uma consideração, além de ficar guardado, uma consideração adicional, né? E eu vou traçar pegar aqui, porque o nosso bate-papo acho que é importante que o Criptadia é tão seguido que outros podem assistir, não da área médica, mas exatamente. O desafio da indústria da certificação digital é quando você materializa a assinatura eletrônica, né? E não é só na saúde. Há quantas pessoas nos diz, Leonardo, eu emiti o meu certificado, o meu diploma eletrônico, por exemplo, uma área de educação. Eu recebi o meu diploma eletrônico da minha faculdade eletrônico. Só que quando eu levei no Recursos Humanos da minha empresa, ela olhou aquele papel e não teve como reconhecer. Então,
o desafio já vem lá de trás. Então, pensando nisso, eu tiro o chapéu para o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, por ter feito de forma muito célere esse verificador do ITI. É verdade. Porque foi assim, algo muito, não foi simples, é uma complexidade muito grande de se desenvolver algo nesse sentido. Tá? Em ajustes, todo dia tem ajustes lá, então eu tiro o chapéu e parabenizo os responsáveis por isso. Mas até antes disso, quando a gente olha para a CertSign, e como eu falo, o portal de assinatura já vem resolvendo alguns desafios de outras áreas há muito tempo, no final da nossa receita, a gente gera um QR Code e um código verificador para facilitar, para que o farmacêutico, mesmo do interior, ao receber essa prescrição, na última folha você tem assim, para consultar a veracidade das informações aqui dessa receita, digite este código no seguinte site ou leia este QR Code. Então, é muito fácil. Eles estão lendo esse QR Code e vai no repositório da CertSign, que é uma autoridade certificadora acreditada pelo ITI, que é o órgão que regulamenta isso, e lá se verifica exatamente a veracidade daquelas informações. Então, além do caminho do ITI, você também tem o caminho da própria CertSign para fazer a checagem da veracidade da assinatura daquele documento. Então, é fundamental que a indústria da certificação digital tente facilitar a interpretação e a leitura de um documento e para quem, como você falou, na farmácia do interior, assinatura eletrônica, chega com um papel dizendo que está assinado eletronicamente, como é que eu vou saber se isso é verdade ou não? Né? Então, é um desafio constante da CertSign. Hoje pela manhã eu tive conversa, só fazer mais um parênteses, tive uma conversa hoje pela manhã com um médico super renomado, né? E ele começou a falar um pouco dessa experiência dos médicos, né? Dessa questão de ser fácil, a usabilidade, o certificado agora está em nuvem, a CertSign tem um Remote ID, lançado lá atrás, saiu também na frente, no lançamento do primeiro, foi o primeiro PSC credenciado na ICP Brasil. Então, é uma evolução. Nós temos a obrigação de tornar o acesso, a usabilidade do certificado digital, porque a gente precisa massificar o uso de certificação digital. E para massificar, tem que ser fácil de ser usado. O usuário tem que se sentir que é amigável, porque a tecnologia é complexa. Mas para o usuário que não está preocupado, ele quer saber de usar. 2, 3 cliques eu consegui assinar, é o que interessa para ele. Então, é uma evolução contínua. Esse portal de assinaturas, eu acho assim... já está acabando o tempo. Nossa, vamos ser rápidos, então. Esse portal de assinatura, ele é fantástico, porque não é só no tempo de pandemia que ele vai ser usado. Hoje a gente está falando de médicos. Você vai estar me devendo uma outra conferência aqui, outra entrevista para a gente falar dos advogados também, que, né, Suzana? Como um advogado liga para cá, você não tem ideia. Então, eu gosto de uma boa conversa, né? Você me conhece há muito tempo. Sim. Já me passa logo a ligação e a gente já... E eu fico... Às vezes ela que fala assim, Regina, já dei. Porque eu fico conversando. E a gente vai aprendendo muito. Então, com os médicos mesmo, o que a gente aprendeu aqui, conversando com eles? Que não é pandemia. Por exemplo, a gente vai no médico, faz a consulta, ele faz, então, todos os exames, vamos dizer, a consulta presencial normal. Depois você vai ter que ir lá de novo, só para ele te olhar e falar o que você vai ter de exame, ele não encosta mais a mão em você? Quer dizer, por que essa segunda consulta não pode ser sempre via videoconferência? E aí ele pode fazer a videoconferência, fica melhor para o usuário, o paciente, que não precisa se deslocar lá, pagar estacionamento, enfim, uma série de coisas, e ele faz a prescrição médica. Outra coisa que eu ia te perguntar, o portal já está fazendo, está previsto, o médico também fazer o recibo de consulta para plano de saúde, e também dispensa, como é que fala mesmo? Atestado médico, sim. Por isso que é interessante, por isso que na concepção do nosso portal simplificado, nós deixamos 2 modelos de receita e o consultório pode fazer o upload do que ele quiser.
recibo, o próprio atestado médico. O Leonardo fica dispensado de atividade profissional no dia de hoje. Ele tem um template, ele já tem um modelo dele. Então, ele faz esse modelo no seu Word, no seu PDF, faz o upload disso para o portal de assinaturas e assina. Então, nós temos que pensar que o portal de assinaturas, específico para a medicina, para a área médica que nós criamos, é para você assinar todo e qualquer documento. Obviamente, em especial a receita médica, mas você pode assinar recibo e já pode assinar os atestados também de dispensa do funcionário. Qualquer documento. A Júlia nos passou aí o link, eu podia passar de novo, viu, Júlia? Se você puder fazer a gentileza, porque já vai... receitamédica.portaldeassinaturas.com.br. Gente, não tem como errar, né? .portaldeassinaturas.com.br. Bom, agora vamos à pergunta da década. Ô, Léo, o que você acha do novo normal sem o certificado digital? Não vai existir, né? Ah, não. Acho que esse novo normal, que infelizmente foi impulsionado por uma questão, não é legal, né, de se falar da pandemia, mas a realidade está aí. Seria difícil a gente passar pelo que nós estamos passando, o Brasil, todo mundo, e não tirar proveito disso, né, gente? Então, essa avaliação que eu faço vamos olhar esse cenário que nos foi colocado difícil de ser superado e olhar para frente, que é um caminho sem volta. A telemedicina, para não fugir um pouco do foco, é um caminho sem volta. O novo normal, tenho certeza que o meu filho não vai mais ter que se deslocar de São José do Rio Preto até São Paulo, porque a neurologista dele é aqui na Higienópolis. As consultas vão ser por teleconferência. Uma vez por ano, talvez eu trago ele para ver, para tocar, para sentir, para fazer aquela análise clínica onde requer realmente um toque. Mas isso vai abrir várias possibilidades. Haja visto as iniciativas de grandes operadoras de saúde, já com a opção de consulta presencial e consulta médica por telemedicina. Então, é um caminho sem volta. Esse novo normal, quando a gente olha um viés positivo, está trazendo uma série de benefícios para a sociedade nessa questão de evolução, realmente. E para a ICP Brasil, isso é maravilhoso, porque no Brasil, a única maneira de você garantir que aquela transação está sendo feita por aquela pessoa com validade jurídica se dá através do certificado ICP Brasil. Então, a ICP Brasil, sem dúvida nenhuma, está aí, está respondendo no tempo que precisa para a sociedade brasileira. Verdade. Respondeu a questão da validação presencial também por teleconferência, o que foi um gol importantíssimo para o Brasil, as autoridades certificadoras poderem fazer a validação por teleconferência. Então, esse é o novo normal, que tem uma série de oportunidades para a sociedade, para a indústria e para todo mundo. Então, é tá. Isso. Nossa entrevista chegou ao fim, porque senão daqui a pouco a conexão cai. Um grande beijo para você. Felicidade aí para tua família, que a gente sabe que você é um paizão super amoroso. Falou dele aqui na nossa entrevista. E que a CertSign também venha para outras entrevistas, né, Suzana? Para falar muito também sobre o mercado de tecnologia, porque a gente tem falado muito aqui isso. Olha, agora está na hora dos profissionais de segurança da informação entenderem que certificado digital não é uma ferramenta de contador. Porque a gente tem participado de muitas conferências e o certificado digital, a prescrição médica, contratos estão sendo assinados. Semana passada foi assinado, eles ligaram para cá, inclusive agradecendo a gente, porque foi assinado a venda de um imóvel, né, de 54 milhões de reais, com certificado digital. A pessoa estava fora do Brasil, estava na Europa, né, Suzana? E eles precisavam assinar e foi assinado com certificado digital. Então, e depois eles ligaram, porque a gente falou como é que tinha que fazer, porque os advogados estavam querendo saber aonde também podiam conferir as assinaturas, isso não é brincadeira, o valor era muito alto.
E também o ITI tem vocês também, né? Tem no portal da CertSign, tem um independente. Independente da assinatura, a gente checa a veracidade dela. Checa a veracidade, aí vem um relatório dizendo quando foi assinado, com o certificado de trabalho, qual era a CEI, tudo isso. Então, a CertSign também é certsign.com.br. Eu acho que tem lá no cantinho, assim, tem verificação de documentos, né? Então, isso para a gente é uma felicidade muito grande, que a gente está aqui já nessa luta, né? Falando... Nessa evangelização, né? Nessa evangelização. Certificação digital. Agora, os profissionais de segurança da informação precisam estar mais atenados. Parar de falar só de nuvem e começar a olhar também o documento eletrônico, que é importantíssimo. Porque a gente também está vendo, sabe, Léo, daqui a gente enxerga, e vocês também daí, porque a gente acaba falando com muita empresa, que as empresas que estavam preparadas para assinatura digital, contratos eletrônicos e tudo, não tiveram as suas operações comerciais interrompidas. Impactadas. Verdade. Então, tá bom. Vamos combinar isso? Vamos. Quando você quiser. Da Júlia, que está nos acompanhando. Mandar um grande abraço também, um beijo lá para o Gustavo. E vamos agendar outras entrevistas. Isso vai ser muito bom para a gente, tá bom? Estou à disposição, tá bom? Sempre um prazer, Regina e Suzana. Tá bom? Beijo. Beijo. Bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.